Ok, turma, então vamos falar agora sobre herança ligada ao sexo, tá bom? Essa apresentação aí também do Instituto Federal do Pará do Rio Grande do Norte, eu achei bem didática para a gente poder bater um papo sobre isso. Então vamos lá. Então, quando a gente fala de herança sexual, a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão do cariótipo e a questão dos cromossomos que compõem esse cariótipo. Tá? Os cromossomos dos seres vivos são classificados em autossômicos e sexuais. Tá? Estes, os sexuais, são responsáveis pela determinação do sexo. Obviamente, por isso eles recebem o nome de sexuais. Então, o que acontece, gente? Nós recebemos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. 23 cromossomos ali no óvulo e 23 cromossomos no espermatozoide. Quando esses cromossomos se encontram, os 23 do pai e os 23 da mãe, eles vão formando pares, como uma quadrilha junina. 23 damas da mãe, 23 cavalheiros ali do pai, que vão formar os pares da nossa quadrilha junina. Então, nós vamos ter 23 pares. 23 do pai e 23 da mãe, nós vamos ter 46 cromossomos na espécie humana. Cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos. Na nossa espécie, o total são 46, certo? Então, desses 23 pares, turma, o último par, tá bom? Ele que vai determinar o sexo da criança. Tá? Se encontrar ali dois cromossomos X, tá? Um X veio indo da mãe e outro do pai, nós vamos ter aí, vai nascer uma menina, tá? E se o cromossomo X da mãe vier ali se encontrar com o cromossomo Y do pai, vai nascer um menino. Combinação XY vai nascer um menino, tá bom? Então vamos lá. Então vamos conhecer justamente o sistema XY, que é o sistema que nós temos na nossa espécie. Olha, no sistema XY, a fêmea possui um par de cromossomos homólogos, que é XX, tá? Inclusive nas mulheres, uma curiosidade, como a mulher tem dois cromossomos X, tá? Um desses cromossomos X fica inativado nas células femininas. Se a gente pegar, por exemplo, uma amostra de células da boca de uma mulher e a gente for colocar numa lâmina, for colocar um corante e a gente for levar no microscópio, a gente vai observar que dentro do núcleo da célula dela, dentro do núcleo, vai ter uma bolinha, tipo um pontinho dentro do núcleo dela. Esse pontinho que aparece no exame de laboratório mostra que ela tem dois cromossomos X, porque um deles fica inativado, tá? Se a gente for pegar uma célula de um rapaz, tá? Uma célula bucal de um rapaz e for colocar numa lâmina, colocar um corante, obviamente a gente não vai observar isso aí. Tá? Então a gente só observa esse pontinho dentro do núcleo se for XX. E o macho, tá? Tem um cromossomo diferente, que é a combinação é XY. Tá? Então, seres humanos, tá? E vários mamíferos aqui, tá? Tem essa combinação, esse tipo de cromossomos sexuais XY. Tá? Existe um outro sistema sexual chamado sistema X0. Tá? O nosso é XY. Olha como é esse sistema X0. Os machos, eles têm apenas um cromossomo X, tá? E as fêmeas têm os dois cromossomos. Olha que curioso. Então, assim, o macho é X0, ele não tem o cromossomo Y, ele só tem um X, tá? E a fêmea tem os dois cromossomos X. A gente observa isso aqui, como vocês podem ver, a gente observa isso nos insetos, tá? Nos insetos a gente observa isso. A curiosidade, o inseto é chamado de inseto porque ele tem 3 pares de patas, tá? Um artrópode com 3 pares de patas, podendo ser alado ou não, ele é um inseto, certo?
Então, o sistema deles, o macho não é XY, é X0, tá? Vamos lá. Como ocorre a herança do sexo na espécie humana? Como eu falei, o embrião humano, o total, ele tem 46 cromossomos. 23 são de origem materna, como eu já falei, e 23 de origem paterna. A determinação do sexo envolve apenas o par sexual. Gente, os cromossomos sexuais, o par de cromossomos sexuais, eles são chamados de alossomos, tá? Todos os demais cromossomos são chamados de autossomos. Então lembra, 23 do pai com 23 da mãe formam 23 pares. O último par ele é alossômico, pois vai determinar o sexo, tá? Os 22 anteriores, né? Eles são chamados de autossômicos, bom? Turma, até aqui, até agora, tá dando para entender o que eu estou falando? Sim, professor. Tudo certo? Quem tá com o microfone aí, tudo certo? Vamos lá. Certo. Ok. Então, isso aqui que vocês estão vendo, turma, é o que nós chamamos de cariótipo, tá? Cariótipo é a análise dos cromossomos de um ser humano, tá certo? Então, como é que eles fazem isso aí? Eles pegam uma amostra de sangue da pessoa, tá? Eles pegam uma amostra de sangue e aí eles injetam nessa amostra de sangue uma substância, turma, que vai ativar as células para que elas entrem em mitose, para que elas entrem em duplicação celular. Então, durante a mitose, vocês estudaram isso, acho que lá no primeiro ano, durante a mitose, a cromatina vai se transformar, vai se espiralizar e ficar em cromossomo. Daí, eles pegam, quando está em fase de cromossomo, eles espocam, né, falando literalmente, se eles espatifam a célula e eles fotografam os cromossomos. Daí, com a foto dos cromossomos, eles vão unindo os pares aqui, olha, gente. Par número 1, par número 2, número 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, nós temos 22 pares, 22 pares de cromossomos autossômicos, tá? Lembrando que nos cromossomos eles carregam o quê? Os genes, tá? Para diversas características humanas. E o último par, observem aqui, e o último par, ele é alossômico, ele é o cromossomo sexual. Então aqui tu tens o X e o cromossomo Y. Então esse cariótipo aqui, esse cariótipo é um cariótipo de um homem, porque tem o final aqui XY. E também eu posso dizer que é um cariótipo de uma pessoa normal, tá? Porque tem 46 cromossomos. E aqui tem todos os pares, olha, par 14, par 8, par 9 e assim sucessivamente, tá bom? Então o nome disso que vocês estão vendo agora é cariótipo, é um conjunto, né, de cromossomos. E é assim que a gente pode analisar também os cromossomos autossômicos, tá? Que vai da letra A até a letra G, e o último par aqui é alossômico ou sexual. Então observe aqui o cariótipo humano normal de uma mulher, cariótipo normal feminino. 2N, né, uma célula diploide, igual a 46 cromossomos, 23 do pai com 23 da mãe. Aqui, novamente, você encontra os pares. E o último par, como eu falei, aqui, XX, tá? De uma menina, certo? Aqui nós vemos um cariótipo masculino anormal, tá? Então isso aqui é um cariótipo de uma chamada síndrome, tá? De uma síndrome genética. Alguém aqui nessa sala virtual saberia me dizer que síndrome é essa? Olha direitinho. Alguém saberia me dizer qual é essa síndrome aí? Exatamente, Camila. Isso mesmo. Então eu queria chamar a atenção da turma para cá, olha. Normalmente nós recebemos pares de cromossomos, né?
Um cromossomo do pai e outro da mãe. Mas aqui nós temos 3 cromossomos do par 21. Nós temos aqui uma trissomia do par 21. Isso aí é síndrome de Down, tá? E dá para perceber que é um rapaz, olha. Professor, Oi Camila. a Luana tinha falado, aí eu fiz sorrir dele, ela acertou. Quem acertou? A Luandria. Ah, sim, com certeza. Então, observa, isso aqui é um cariótipo de um indivíduo. É um homem, observa, XY, tá? É um homem, e aqui tem 3 cromossomos 21. O nome disso é trissomia do par 21, tá? Isso aí é síndrome de Down. Isso aí ocorre quando vem 2 cromossomos, ou melhor, um cromossomo a mais da mãe, quando o óvulo dela é muito velho, tá? A gente diz que mulheres com mais de 35 anos de idade, a probabilidade de ocorrerem erros, tá, no óvulo e de vir um cromossomo a mais aumenta. Quanto mais velha a mulher for, a probabilidade vai aumentando. Não é que vai ter um filho com síndrome de Down, é que a probabilidade aumenta, tá bom? Então bora lá. No sexo feminino, ele é homogamético, ou seja, tem gametas iguais. Homogamético, gametas iguais, tá? Então nós temos 44 cromossomos autossômicos, tá? 44, 45, 46, olha. Então são 44 autossômicos, tá? E mais o XX. Já no óvulo, lembrando que para a fabricação do óvulo as células passam por meiose. Se elas passam por meiose, a quantidade de cromossomos vai ser reduzida pela metade. Então, de 44 vem para 22 autossômicos e um cromossomo X. Isso é o que a gente vai encontrar no óvulo. Já no sexo masculino, ele é heterogamético, porque os cromossomos vão ser diferentes. No homem, 44 autossômicos, 45, 46, no caso XY. Tá? Diga-se de passagem, turma, é justamente no cromossomo Y que nós vamos encontrar o gene, tá? O gene do desenvolvimento testicular. Tá? É no cromossomo Y que a gente encontra um gene que faz com que desenvolva o testículo. Tá? Inclusive os órgãos reprodutores masculino e feminino, eles são muito parecidos. Professor, não tem nada a ver o órgão masculino e feminino, é tudo diferente. Mas, funcionalmente falando, o masculino e feminino são muito parecidos, tá? O que na mulher são os ovários, que fabricam os óvulos, tá? No homem, é os testículos, tá? Ovários na mulher, testículos no homem, tá certo? O que no homem é a bolsa escrotal, tá? Na mulher são os grandes e pequenos lábios, tá? É a mesma estrutura embrionária, tá bom? Enfim. E o espermatozoide aqui do homem, como eu falei ainda há pouco, para a fabricação dos gametas, tá? A célula passa por meiose, então 22 autossômicos, podendo ser X ou Y, tá? Então, metade dos espermatozoides são X e a outra metade são Y, tá? Curiosidade para vocês, o espermatozoide X, ele é mais lento, tá? Ele é mais lento, certo? E o espermatozoide Y, ele é mais rápido, entendeu? Ele é mais rápido para chegar até o óvulo. Sendo que esse espermatozoide Y, que é mais rápido para chegar no óvulo, ele é muito rápido e ele acaba se perdendo. Muitas vezes ele se cansa ou acaba se perdendo. E o espermatozoide X vai só na manha, sem se cansar, tranquilo, e aí ele chega até o seu objetivo. Então, por isso que nós dizemos que 50% de chance de nascimento de um rapaz ou de uma moça. Ok? Terceiro ano até aqui, tudo entendido? Certo, professor. Então, observem. Tudo certo, professor. Muito bom. Então, observem. No homem, XY, depois da meiose, ou vão ter espermatozoide X ou então Y. A mulher, como tem apenas a combinação XX, só vai poder óvulos X. E aí depende da combinação, tá certo?
Se um X se encontrar com outro, nasce uma menina, e aqui o Y nasce um rapaz se encontrar aqui, tá certo? Vamos lá. E aí o que a gente observa? Que a herança, tá? A herança, nós podemos ter uma herança autossômica quando o gene estiver nos cromossomos autossômicos. Lembra que eu já falei sobre cariótipo? E existem cromossomos autossômicos e existem cromossomos alossômicos ou sexuais. Então, quando a herança é autossômica, é porque ela está lá, o gene está lá naqueles 22, tá? 22 cromossomos. Ela pode ser dominante ou então recessiva, a herança autossômica. Já a herança relacionada ao sexo, o gene vai estar onde? Turma, lá no cromossomo sexual. Tá? Se é uma herança relacionada ao sexo, é porque o gene está ligado lá ao cromossomo X ou Y. Se for uma herança restrita ao sexo, tá? É porque ela vai acometer apenas o sexo masculino ou apenas o sexo feminino. Tá? Já uma herança ligada ao sexo pode acometer os dois, ela pode ser dominante ou recessiva. Tá bom? Esse é o raciocínio das heranças. Observe aqui um heredograma básico de uma herança autossômica recessiva. Tá? Uma herança autossômica recessiva. Então, nós já conversamos sobre isso. Em primeiro lugar, ela é autossômica porque está lá nos autossomos. Tá? E a gente observa pais normais. Aqui, olha, 2 pais normais tendo filhos afetados, olha. Pais normais, ela tendo filho afetado, certo? Isso aqui só é possível se esses pais aqui, se eles forem heterozigotos, tá? Então, se eles são heterozigotos, então essa herança, esse aqui é dominante e esse aqui é recessivo. Por isso que ele diz autossômica recessiva, tá? Isso nós já analisamos já lá atrás, quando eu falei sobre árvore genealógica. Aqui, uma herança recessiva ligada ao sexo. Então, aqueles que estão pintados aqui, ó, são os afetados. Lembrando que para a genética, afetado não significa doente. Afetado não significa doente na genética. Tá? Observem, pais normais tendo um filho afetado. Pais normais aqui, olha, pai, mãe. De novo aqui, ó, mãe e pai aqui tendo filho afetado. Isso só é possível quando a herança, quando os pais são heterozigotos. Tá bom? Bora lá. Quando eu tenho 2 cromossomos X, gente, quando eu tenho 2 cromossomos X, XX, tá? Eu tenho uma homologia completa. Ou seja, um cromossomo ele é homólogo ao outro quando ele tem a mesma sequência de genes no mesmo lugar. Então, se eu tenho o gene A, B, C, D aqui nesse cromossomo, os genes A, B, C e D nesse, e lá no outro cromossomo, que veio do outro pai ou da mãe, tem A, B, C, D, então eu tenho uma homologia completa aqui. São 2 cromossomos homólogos, tá? Então, um desses cromossomos veio do pai, o outro veio da mãe, tá? Tem homologia completa porque eles têm a mesma sequência genética, a mesma sequência de genes, tá bom? Terceiro ano até aqui, até agora, tudo ok? Tudo ok, terceiro? Vamos lá. Sim, professor. No caso dos XY, tá? No caso dos cromossomos XY, isso não acontece exatamente assim, tá? No XY nós temos uma região aqui, olha, essa região aqui, ela é homóloga, ou melhor, essa região aqui, ela é homóloga
a outra região aqui do cromossomo Y. Mas existe uma região que tem genes que são encontrados aqui e que não são encontrados aqui. É uma região não homóloga. Então, nesse caso, nós temos uma herança restrita ao sexo. Por que restrita ao sexo? Porque, nesse caso, ela só vai atacar, ela só vai comprometer, só vai acometer, né, homens, já que aqui é o cromossomo Y. Então, existe uma região homóloga que nós vamos encontrar genes em comum, beleza. Mas tem uma região, olha, que os genes que estão aqui não são os mesmos daqui. Não são. Então, nesse caso, são genes que só vão ser encontrados nessa área vermelha aqui, terceiro ano. E que, logicamente, só vão acometer aí homens. Lamentavelmente. Tá? Bora lá. Então, herança ligada ao sexo. Ela ocorre quando os genes envolvidos, tá, se situam no cromossomo X em sua porção não homóloga, uma herança ligada ao sexo. A mulher, por apresentar 2 cromossomos X, poderá portar genes ligados ao sexo em dose dupla. A gente vai já ver isso aí, tá? O homem, por apresentar apenas um cromossomo X, terá sempre apenas um gene ligado ao sexo. Dose simples, tá? A mulher, portanto, pode ser considerada homozigota ou heterozigota, já que ela tem 2 cromossomos X, tá? Enquanto que o homem será considerado hemizigoto, tá? Hemizigoto, ou seja, ele tem apenas metade do gene, porque existe aquela região que eu mostrei para vocês, que ela é não homóloga. Existe aquela região lá não homóloga, certo? Vamos lá. Existe uma primeira doença, tá? Existe uma primeira doença ligada ao sexo na espécie humana chamada de daltonismo, tá? É uma herança, é uma doença que está ligada aos cromossomos sexuais. O que é o daltonismo? É a dificuldade de distinguir algumas cores, tá? O daltônico, gente, o daltônico é aquele que quando está dirigindo, quando para no semáforo, o sinal está vermelho e ele vê aquele sinal vermelho verde, tá? E quando aparece o sinal verde, ele vê vermelho, entendeu? Então, ele não distingue essas cores, tá? O daltonismo é determinado por um gene recessivo, viu, gente? O daltonismo é ligado por um gene recessivo ligado ao sexo, simbolizado por Dzinho, XDzinho. O gene do alelo dominante do daltonismo condiciona a visão normal e é simbolizado por Dzão, tá? Então, isso significa dizer, turma, que para uma mulher ser daltônica, tá? Para uma mulher ser daltônica, ela tem que ser XDzinho, XDzinho. Ela tem que ter Dzinho, Dzinho para ser daltônica. Tá? Então, daltonismo é essa dificuldade de distinguir as cores. Deu para entender até aqui, terceiro ano? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Terceiro ano? Vamos lá. Então, o daltonismo é uma condição hereditária que dificulta o indivíduo distinguir algumas cores e é determinada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Vamos fazer um pequeno exame aqui na turma. Vamos examinar a turma. Gente, não mintam, tá? Qual é o número que vocês enxergam do lado esquerdo? Tá? Qual é o número que vocês enxergam do lado esquerdo? 74. Eu não vou ainda dar a resposta. Que mais, gente? Eu tô vendo 74 também, mas tá quase um 71, não vou mentir não. Qual é o número que aparece à esquerda? Gente, quem é daltônico não consegue enxergar o número 74 do lado esquerdo.
quem é daltônico não consegue enxergar o número 74, tá? E do lado direito, gente, qual é o número que aparece? Então, quem não enxergar esse número 15 do lado direito, tá? Tem daltonismo, tá? Número 15 do lado direito. Um daltônico não consegue enxergar esse número 15 aí. Então, as mulheres que enxergaram o número 74 e o número 15, tá? Podem ter certeza que ou o genótipo delas é desão, desinho, ou é desão, desão. É um dos dois, tá? Mas desinho, desinho não é. Tá bom? Vamos lá. Então, observe aqui como é que acontece. Genótipo e fenótipo no daltonismo, tá? Então, nós homens, nós temos só um cromossomo X. Observe aqui, tá? Nós homens só temos um cromossomo X. Então, se for X desão, é normal. Então, todos os homens que enxergaram o 74 e o 15 ainda há pouco, tá? São isso aqui, ó. X desão Y, com certeza absoluta. Para o homem ser daltônico, basta que esse gene desinho, que é recessivo, tá? Se encontre em um dos cromossomos X. Basta. Tá? Para nós homens, basta que esteja num cromossomo X que o cara já é daltônico. A mulher, se ela for X desão é visão normal. X desão, X desinho, visão normal, ela tem a visão normal. Para uma mulher ser daltônica, ela tem que ter X desinho, tem que ter o gene desinho nos dois cromossomos X. Tá? Então é mais fácil, né? A probabilidade é maior de um homem ser daltônico do que de uma mulher. Né? A combinação basta que tenha num X aqui do homem, pronto, ele já é daltônico. Tá? Observe aí os genótipos que correspondem aos fenótipos da visão. Tá? Então as mulheres daqui, que estão na sala, que enxergaram, tá? Ou elas são isso ou isso. Vai depender dos pais, dos avós, enfim. Tá? Ok? Terceiro ano até aqui, até agora, tudo entendido? Hein? Tudo ok? Ok. Uma mulher daltônica cujo irmão tem visão normal casa-se com um homem de visão normal. Determinar o genótipo dos indivíduos citados, dos pais da mulher, bem como a probabilidade de o casal ter uma criança do sexo feminino daltônica. Eita! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aqui. Peraí. Ok. Deixa eu colocar o nosso... Ajeitar aqui o nosso quadro. Para facilitar a visualização. Essa aí é um exercício. Vamos fazer ele bem aqui. Então, uma mulher daltônica, se ela é daltônica, é porque ela é X desinho, desinho. Se ela é daltônica, é porque ela é X desinho, desinho. Confere o raciocínio? Certo? Ok, gente? Mulher daltônica cujo irmão tem visão normal. Se o irmão dela, tá? Se o irmão dela tem visão normal, é porque ele é X desão Y. Se o irmão dela é normal, é porque ele é X desão Y. Porque no homem só temos um cromossomo X. Tá? Determinar o genótipo dos indivíduos citados, cujo irmão tem visão normal, casa-se com um homem de visão normal. Então, o homem tem visão normal, então é X desão Y. O homem de visão normal é X desão Y. Uma mulher daltônica, cujo irmão tem visão normal, casa-se com um homem de visão normal.
Tudo ok até aqui? Terceiro ano. Tudo entendido? Tranquilo. Ok, vamos lá. Determinar o genótipo dos indivíduos citados e dos pais da mulher, dos pais dela. Então, pai, mãe, aqui a mulher, né? Mas eles tiveram também aqui mais um filho, um homem XY, aqui normal, essa mulher é XX, desenho, desenho. Tá? Ele quer que a gente determine os genótipos e os pais da mulher. XDzinho, XDzinho. O pai aqui é XY. A mãe XX. Tá? Gente, a gente recebe um de cada. Tá? A gente recebe um gene de cada. Então, esse X veio do pai. Então, esse pai aqui provavelmente, tá? E a mãe tem um dos desenhos aqui também. O rapaz tem um XDzão, tá? Ele provavelmente deve ter recebido isso aí da mãe. Então, aqui está. O pai dela é daltônico, porque os dois X, um veio do pai, tá? Espera aí. Os dois X aqui, um veio do pai e o outro veio da mãe. Então, se ela é desenho, desenho, ela recebeu um desenho do pai e um desenho da mãe. E o irmão dela, tá? Como é normal, esse X aqui veio da mãe. Não pode ter vindo do pai, porque do pai ele recebeu o Y. Do pai ele recebeu o cromossomo Y. Deu para entender o raciocínio, turma? Então aí está, o pai dela é daltônico, tá? O pai dela é daltônico e a mãe dela tem visão normal, tá? O que mais ele quer saber? A probabilidade de o casal ter uma criança do sexo feminino e daltônica. Ela se casou com um homem normal. Então ela, vamos colocar ele aqui, XY, Dzão, cruzando com ela que é desenho, desenho, tá? Então eu vou ter a combinação aqui, XX, de novo outra combinação XX, uma combinação XY e outra combinação XY, tá? Eu vou ter essas combinações aí, do cruzamento, tá? Então, X do pai, Dzão, X da mãe, Dzinho, tá? Novamente, X do pai, Dzão, X da mãe, Dzinho, tá? Aí aqui, nessa outra combinação, esse X vem da mãe, porque o Y vem do pai. Então, XDzinho e aqui XDzinho. Então, aqui nesse cruzamento nós temos uma mulher de visão normal, mulher visão normal e dois homens aí daltônicos, tá? Então, qual a probabilidade de o casal ter uma criança do sexo feminino daltônica, tá? Do sexo feminino e daltônica, 0. Probabilidade de ter uma criança do sexo feminino e daltônica, 0. Tá bom? Aí está a nossa resposta. Ok, turma? Terceiro ano, vamos falar agora sobre hemofilia, tá? Então, o que é hemofilia? Outro exemplo de herança ligada ao sexo. Hemofilia é a ausência, tá, de um dos fatores associados à coagulação sanguínea. Então, existem vários fatores que vão auxiliar na coagulação sanguínea quando a gente se machuca, aí depois de alguns minutos para de sangrar, dependendo do tamanho do sangramento, tá? E o sangue coagula e forma o que a gente conhece popularmente com o nome de cascão, tá? Então, isso
é uma pessoa normal, mas na hemofilia, tá? Na hemofilia, essa pessoa tem ausência de alguns dos fatores associados à coagulação sanguínea. A hemofilia é uma doença condicionada por um gene recessivo ligado ao sexo, simbolizado pelo gene XH-zinho, tá? XH-zinho, tá? E o gene alelo dominante, que condiciona a coagulação normal, é simbolizado por XH-zão. Então, observem como é que fica no caso da hemofilia. Então, daltonismo, e agora estamos falando sobre hemofilia, tá? Então, observem. É praticamente o mesmo raciocínio de ainda há pouco, sendo que em relação à hemofilia. O homem com gene Hzão dominante, ele é normal. Basta que apareça no homem um gene Hzinho para o homem já ser hemofílico, tá? E tem dificuldade de coagulação sanguínea. Para uma mulher ser hemofílica é necessário, assim como no daltonismo, que tenha o gene recessivo, tá? Nos 2 cromossomos, olha. Se ela for heterozigota, ela é normal. Se ela for homozigota aqui, olha, ela é normal, tá? Então, é o mesmo raciocínio do daltonismo, tá? Terceiro ano até aqui, tudo entendido? Tudo ok? Então, olha aqui. Um casal normal quanto à hemofilia teve um menino hemofílico. Casal normal teve um menino hemofílico. Quais são os genótipos do casal e qual a probabilidade de seus próximos filhos serem hemofílicos? Bora ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Então, um casal normal quanto à hemofilia. Então, tu tens aqui ele, aí tu tens aqui ela, tá? O casal é normal para hemofilia. Então, se ele é normal para hemofilia, então, Hzão, ele. Se ela é normal, ela tem Hzão, tá? Mas o outro aqui tu não sabe. Mas eles tiveram um menino hemofílico, tá? Eles tiveram um menino aqui, ó, XY, um menino que é hemofílico. Para ele ser hemofílico é porque, tá? Para o menino ter nascido hemofílico é porque o menino tem o Hzinho aqui. Então, casal, ele, ela, eles tiveram um filho hemofílico XHzinho. Esse X aqui, turma, tá? Ele veio da mãe, porque o Y ele recebe do pai, esse Y aqui. Então, se esse X veio da mãe, ela é Hzão, Hzinho, ela é heterozigota, tá? Quais os genótipos do casal? Então, ele é XHzão Y e ela é XXHzão Hzinho. E qual a probabilidade de seus próximos filhos serem hemofílicos? Bora lá. Então, ficaria a combinação X, X, XY aqui. Vamos colocar XX e XY novamente aqui, tá? Bora ver. Um X veio do pai e o outro veio da mãe. Então, aqui ficaria Hzão, tá? Um X do pai e outro da mãe, tá? E aqui nessa outra combinação ficaria Hzão, Hzinho, e aqui ficaria XHzão, tá? Então, qual a probabilidade de seus próximos filhos serem hemofílicos? Então, tem uma probabilidade de 1/4 ou 25% de chance do nascimento de uma criança, tá? Com hemofilia. 1/4 ou 25% de chance nessa combinação. Ok, turma?